Isso, gravando. Então, bom dia novamente, muito bom encontrar vocês. Eu só não consigo saber com certeza quem é de qual turma, mas ainda tenho, acho que uma breve memória aí, Fernandinha, de edificações? Sim, professora. Sim, Gustavo, Leonardo, Ana, Gabriel, Luísa, de informática. Acertei? Sim, professora. Ah, tô boa. João, deixa eu ver, João, informática também? Oi, João. Sim, bom dia, tudo bem? Beleza, se quiser ligar o áudio, não sei se está com problema, tá? Fiquem à vontade. Bom, então só a Fernandinha, representante de edificações até agora. Gente, eu marquei em conjunto, tá, com as duas turmas, porque é o mesmo conteúdo, então para ter um trabalho só, tá? E às vezes assim a gente acaba abrindo duas turmas, mas aí a participação, como vocês mesmos podem ver, né, é bem pequena nessas aulas síncronas. Então a gente vai fazer esses encontros todo mundo junto, tá? Incluindo as PS, que a gente vai falar um pouquinho. Como hoje é nosso primeiro encontro, eu queria mostrar para vocês lá no Moodle, todo mundo conseguiu entrar no Moodle, dar uma olhada, eu coloquei o plano de ensino, um vídeo sobre o nosso primeiro conteúdo, vocês conseguiram olhar já? Sim. Sim? Então tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, plano de ensino bem rapidinho, só para a gente ver alguns detalhes, rapidão, deixa eu ver aqui se abre. Deixa eu pegar aqui peguei até da turma de edificações, que apareceu primeiro, mas é a mesma coisa. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Uma janela não, acho que é uma guia. Tá aparecendo para vocês? Sim, professora. Sim? Então tá. Bom, para quem ainda não deu uma olhada, esse é o nosso plano de ensino, tá? Eu peguei da turma aqui de edificações, mas o de informática é a mesma coisa, incluindo as datas, tá? Porque as aulas de vocês ficaram no mesmo dia, tanto na terça quanto na quinta-feira, tá? Bom, a nossa disciplina, questão de carga horária, são 60 horas aulas, tá? São 45 horas relógio, que a gente vai ter aí durante o semestre. O nosso conteúdo lá de matemática 4, né? São esses conteúdos, matrizes, determinantes, sistemas, análise combinatória e probabilidade, tá? Os três primeiros conteúdos, eles não são tão grandes assim, tá? São conteúdos menores, mas os dois últimos, eles são um pouquinho extensos, mas eu acredito que vai dar tempo da gente ver tudo certinho durante o semestre, certo? Aí depois vocês têm os objetivos gerais, os específicos, quem quiser dar uma olhadinha com calma, e o que eu preciso falar para vocês aqui, para quem não viu, a questão das avaliações, tá? Então, aí eu propus aí as nossas avaliações para N1, a gente trabalhar com um trabalho e uma avaliação, trabalho valendo 4, acho que naquele mesmo esquema que a gente trabalhou no primeiro semestre, tá? Trabalho valendo 4, avaliação valendo 6. Aí a somatória dá os 10, tá? Para cada avaliação, vocês sabem que vocês têm direito à recuperação paralela, tá? Só que eu não faço recuperação de trabalho, tá? Por que eu não faço recuperação de trabalho? Porque o trabalho, vocês vão ter aí 3 chances, sempre fica a nota maior, então eu não vejo necessidade de recuperação para trabalho, tá? É só não perder os prazos certinho, eu vou estar avisando, aí mais ou menos tá as datas, mas sempre que eu liberar, eu aviso vocês no grupo, tá? E aí fica aberto também um bom tempo, igual vocês já sabem também. E aí a avaliação de recuperação paralela, ela fica em cima da primeira avaliação. Então, é importante que vocês façam, pelo menos, a primeira avaliação,
para que vocês tenham direito depois de vocês fazerem a paralela, tá? Eu lembro que quando a gente trabalhou com as duas turmas, tanto edificações quanto informática, eu tive estudante que não realizou a primeira avaliação e aí depois ficou doido, né? Posso fazer a avaliação de recuperação paralela? Pelo regulamento não pode, tá, gente? Tá descrito lá, você tem que fazer a prova para você ter direito à paralela. Então é bom não perder os prazos. Se acontecer alguma coisa, tenta avisar certinho para que depois a gente abra novamente, tá? Para não acontecer de ficar sem nota. Vocês sabem que ficar sem nota acaba prejudicando depois vocês, tá? Para essa primeira nota, vocês aí vão ver os 3 primeiros conteúdos, que é matriz, determinantes e sistemas. Eu coloquei hoje cedo lá a apostila sobre matrizes, tá? Que só tinha o vídeo, tá? Então, já tem a apostila, já vou soltar por esses próximos dias a de determinantes e sistemas lineares também, tá? Que fecha esse primeiro conteúdo referente a N1. Para N2, ficam os 2 últimos conteúdos, que é análise combinatória e probabilidade, tá? Também o mesmo esquema, a gente vai fazer um trabalho, uma avaliação, tá? Essa avaliação, mais ou menos, tô pensando, né, em dar para vocês da seguinte forma. Geralmente, eu vou trabalhar com uma lista de exercício, e dentro dessa lista de exercício, vocês vão escolher os exercícios que vocês vão querer me entregar para valer como avaliação de vocês, tá? Quais serão esses exercícios? Serão os exercícios que estão na apostila? Professora, a senhora vai dar uma lista à parte. Eu estou pretendendo soltar uma lista à parte, mas eu também vou avisar vocês certinho quando chegar mais próximo da data, tá? Então, já é uma dica aí. Nas apostilas, tem exercícios, tá? Principalmente quem tem dificuldade com a matemática, tenta fazer esses exercícios. E quem não tem também, tá? Só para praticar, pode fazer um exercício de cada, que chega próximo ao dia da avaliação e eu resolvo pegar os exercícios da apostila para vocês entregarem como avaliação. Então, daí quem já tem pronta alguma coisa já facilita, tá? É só uma dica, não que eu vá dar os exercícios da apostila como avaliação. Tudo bem? Tiver dúvida, pode perguntar, eu não estou vendo vocês, tá? Mas é só abrir aí o microfone e falar. Aí o restante do plano de ensino tá bem tranquilo, depois vocês vão ter acesso aí, tá? Pode ler à vontade. Questão da recuperação, né? Vocês sabem que a gente faz a recuperação através da avaliação escrita, mas também vocês têm a possibilidade aí de recuperar tanto conteúdo como nota, tá? Nos horários de permanência, também nos horários de monitoria, tá? Ou nos horários paralelos, que vocês também podem procurar. A questão do horário de permanência, eu também coloquei lá no Moodle, nos murais lá, como aviso, que a nossa permanência, gente, vai ficar para as quartas-feiras, das 13 até as 14h30, tá? Então, toda quarta-feira, das 13 às 14h30, nosso horário de permanência, para as duas turmas, tudo bem? E aí é o seguinte, eu não sei se algum coordenador comentou alguma coisa, algum professor também está fazendo dessa forma. Tem professor que vai ficar à disposição de vocês lá, né, de 1, por exemplo, até as 2h30. Eu vou pedir para vocês, se tiver alguém com dificuldade que queira participar nesse horário de permanência, que me dê um aviso lá pelo WhatsApp, lá, professora, ó, eu queria uma permanência agora, pode ser? Aí eu abro a sala, que às vezes a gente abre a sala e não entra ninguém, aí você fica esperando, tá? Então, se vocês avisarem lá, se tiver um aluno, eu já vou abrir a sala, mas, de repente, se não tiver ninguém, não tem necessidade. Tá? Então, antes de vocês irem lá para a sala, que é o mesmo link, tá, das nossas aulas, tá lá no Moodle também, dá um oi lá no WhatsApp que a gente abre a sala. Fora desse horário, igual no semestre a gente trabalhou, eu atendo, gente, qualquer horário, tá? É 10 horas da noite. Se eu olhar a mensagem, tá? Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas assim que eu visualizar, eu já dou um retorno para vocês. O importante é procurar, é tirar dúvida, não deixar passar, não deixar para a última hora. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Deixa eu parar aqui o plano de ensino. Então, nosso horário de permanência às quartas-feiras, tá? Das 13 até às 14h30. Bom, vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Nenhuma dúvida? Ninguém quer perguntar nada por enquanto? Podemos entrar no conteúdo? Tranquilo, professor. Prof, em relação às aulas síncronas, vão ser às terças-feiras nesse horário? Então, a gente pode combinar, tá marcado lá a cada 15 dias, né? Inclusive, essa é a primeira aula, já era para ter tido antes, mas assim, não necessariamente todas as terças-feiras de 15 em 15 dias. A gente tem que cumprir 25% da nossa carga horária com essas aulas síncronas. Então, nem todas as aulas a gente precisa marcar um encontro síncrono, tá? Mas eu vou tentar fazer, pelo menos agora, nesses primeiros meses, tentar seguir certinho, para a gente dar uma andada com esse conteúdo aí, tá? Aí depois lá para frente, se a gente ver, não tem necessidade, aí beleza, tudo bem? Mas eu aviso, questão do horário, o coordenador professor Marcelo, né, de informática, e o Everton, ele deixou livre, né, a manhã inteira só para uma disciplina. Aí a gente pode marcar. Para mim é mais fácil esse horário por conta, né, se marcar para mais tarde atrapalha almoço, né? Para vocês eu acredito que é mais fácil, questão de acordar, né? Fica mais tranquilo. Mas ficou ruim esse horário das 8 às 9? Para vocês, o que vocês acharam? Não, tá bom, professora. Por mim, tá tranquilo. Beleza, então. Eu pensei assim, em fazer 1 hora, tá? Mais ou menos, das 8 até as 9. Aí, outra aula fica como se fosse uma resolução de exercício, já que vocês têm aí a apostila agora, tá? Então, vocês podem pegar para fazer exercício. Mas a gente não precisa ficar 2 aulas seguidas com essa aula síncrona, tudo bem? Ok. Então, tá, então. Se tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Deixa eu compartilhar aqui a apostila com vocês. Quem tiver no computador quiser abrir aí também, de repente fica ruim de ver. Deixa eu ver aqui. Apareceu para vocês? Sim, professora. Então tá, vai dando um alô aí que eu não tô vendo vocês, tá? A apostila ficou bem pequenininha, são 12 páginas, é o conteúdo inteiro de matrizes, tá, que a gente tem para ver. Então, como vocês podem ver, é um conteúdo bem rápido, bem simples. O que vocês precisam prestar atenção nesse conteúdo? Tem bastante exercício, gente, como que eu posso falar? De substituição, tá? Então, onde que os alunos costumam errar? Questão de potência, raiz, sinal. Então, é errinho básico mesmo, tá? Infelizmente, errou um sinal, erra o exercício inteiro, tá? Pergunto para vocês, quem não, de repente, quem assistiu o vídeo vai saber responder, ou quem também não assistiu, mas se tiver alguma ideia sobre, pode responder também. Vocês têm alguma noção do que seria matrizes? Sem ler aí, né, o que está aí na apostila, não vale. E aí? Será que Professora, vocês já viram matrizes? Pode falar. pelo que eu entendi, é um conjunto de dados organizado em uma ordem, e daí você pode comparar, né? Se você tem duas matrizes, por exemplo, se tem um número faltando, você pode colocar uma relação ali para descobrir esse número que está faltando em uma das matrizes, né? Isso, Tiago, né? Que tá falando? Isso mesmo. Isso, Tiago. Beleza, você é de informática, né? Sou de informática. Vocês já viram esse conteúdo dentro da informática? Olha, o professor falou que a gente ia passar nesse conteúdo e a gente vai entrar daqui a pouco. Em programação 1, o professor perguntou se a gente já tinha visto em matemática, né? Aí a gente respondeu Sim. que não, e ele falou que mais para frente ia trabalhar. E Que daí, bom. agora em programação 2, é outro professor. Mas pelo que eu vi, vai entrar, sim, matriz daqui a pouco. Já tem nos slides ali sobre matriz. Utiliza bastante no curso de informática. Inclusive, quando era outra grade curricular, não sei se vocês ficaram sabendo, que tinha uma disciplina chamada algoritmos. Reprovava um monte de gente no primeiro semestre. Ficaram sabendo?
O povo falava que era o terror do IF. Exatamente. Por quê? Porque era uma disciplina já no primeiro semestre e era uma disciplina que envolve bastante a questão da lógica matemática com esses conteúdos básicos, tá? Então, tinha bastante coisa aí nessa parte de algoritmos sobre função, sobre matrizes, e aí é onde os estudantes erram, a base mesmo, e puxando para o lado da matemática, a lógica matemática, tá? Mas não é difícil. Pessoal de edificações, já tinha ouvido falar em matrizes? Alguém para representar aí? Fernandinho? Eu já tinha ouvido falar, só que eu não me lembro bem o conteúdo. Ah, sim, beleza. Ouviram falar no filme Matrix? Ou já assistiram? Já ouvi falar, mas não. Matrix não é da época de vocês, né? Matrix é mais velho. Mas quem tiver a curiosidade depois de assistir, tá? É bem legal e dá ideia, uma ótima ideia a respeito de matrizes, tá? Só para vocês terem a noção, matrizes não é um conteúdo que vocês só veem em matemática, tá? Pelo contrário, igual eu já disse, né? O pessoal de informática vê bastante dentro do curso de informática. E vocês também, no dia a dia de vocês utilizam muito matrizes, tá? Ah, professora, mas como? Será que eu utilizo? Utiliza, sim. Um exemplo bem simples de matrizes é o boletim escolar de vocês, tá? A gente já vai entrar, então, na ideia sobre matrizes. É igual o Thiago falou, a ideia principal, tá? A definição de matrizes. O que que é? É uma sequência. Como a gente está trabalhando com matemática, é uma sequência de números, tá? Essa sequência, ela é organizada em linhas e colunas, tá? Então, não é somente uma sequência numérica, tá? Para ser uma matriz, esses dados, tá? Essa sequência tem que estar organizadas em colunas e em linhas também, tá? Formando uma matriz. Tudo bem? Aí a gente tem aí na apostila a definição, é como se fosse um boletim, tá? De química, inglês, literatura e espanhol, com algumas notas. Vocês podem acompanhar aí. E aí, essas notas, vocês podem observar que está dispostas em linha e em colunas também. Então, por exemplo, lá na primeira linha, eu tenho as notas 8, 7, 9, 8. Aí, na linha de baixo, eu tenho 6, 6, 7, 6. Na terceira linha, eu tenho 4, 8, 5 e 9. Ou eu posso olhar essa matriz verificando as colunas, tá? Coluna seria aí a parte vertical, tá? E a linha na horizontal. Então, as colunas aí, primeira coluna seria em relação à matéria de química, 8, 6 e 4. Depois, segunda coluna, em relação à disciplina de inglês, 7, 6 e 8. A disciplina de literatura, 9, 7 e 5. E depois, espanhol, 8, 6 e 9. Certo? Então, tem que estar bem definido questão de linha e colunas dentro de uma matriz. Cada número que está dentro dessa matriz, tá, é chamada de elemento. E um detalhe, para vocês terem uma matriz, esses números, eles têm que estar ou entre parênteses ou entre colchetes, tá, para poder estar representando uma matriz. Tudo bem? Aí embaixo a gente tem a definição, tá? Entre colchete, eu tenho lá os elementos 1, 2, 0, 4, raiz de 3 e 0, 7 menos 3 e 5, tá? Então, aí eu tenho os elementos correspondentes à primeira linha, 1, 4 e 7, segunda linha, 2, raiz de 3 e menos 3, e terceira linha, 0, 0 e 5. Com relação às colunas, eu tenho primeira coluna 1, 2 e 0, segunda coluna 4, raiz de 3 e 0, e terceira coluna 7 menos 3 e 5, tá? Agora, a definição mesmo, matemática, tá dizendo bem aí na partezinha aí embaixo, tá? Então, a gente tem lá, ó, tabela com M linhas e N colunas, ou seja, vocês vão ter uma determinada quantidade de linhas e uma determinada quantidade de colunas, tá? Para representar a quantidade de linhas em matemática, a gente vai utilizar o M, tá? M representa linhas e o N vai representar colunas.
toda matriz vai ter uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Tudo bem? E sempre o M e o N vão ser números diferentes de zero, tá, gente? Então, não dá para a gente falar, essa coluna eu tenho 0 linhas e 3 colunas. Não existe isso. Ou eu tenho 3 linhas e 0 colunas, tá? Eu tenho uma determinada quantidade de linhas e eu tenho uma determinada quantidade de colunas. E sempre também nessa ordem. Primeiro vem o número de linhas e depois vem o número de colunas. Tudo bem? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou ter que parar o compartilhamento para vocês poderem ver depois aqui no quadro. Vou passar aqui daqui a pouco um exemplo. Aí embaixo tem uns exemplos a respeito de matrizes. Então, veio aí dentro do colchete esses elementos. 2, 30, 3, menos 3, menos 1 e 17. Aí do ladinho está escrito, é uma matriz do tipo 2 por 3. Isso que está escrito é uma matriz do tipo 2 por 3, é uma classificação da matriz, tá? Então, como eu disse anteriormente, toda matriz ela vai ter uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. E essa quantidade de linhas sempre vai ser primeiro, depois a quantidade de colunas. Então, com relação a esse exemplo, quantas linhas eu tenho? Eu tenho 2 linhas, tá? E quantas colunas eu tenho? Eu tenho 3 colunas. Então, por isso que a gente fala que é uma matriz do tipo 2 por 3, porque tem 2 linhas e 3 colunas. Já o exemplo do lado, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 2, porque eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Tudo bem? Dúvida até aqui? Não, professora. Se eu não me engano, pelo que eu vi na linguagem C, que é a que a gente está estudando agora, coloca a matriz entre colchetes. Isso, ou parênteses ou colchete, tá? Vocês escolhem, mas tem que colocar, tá bom, Thiago? Então, aqui a gente tem, por exemplo, outro detalhe importante. Toda matriz vocês vão nomear, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu chegar para trás aqui o meu quadro improvisado. Essa professora é chique, tem até quadro. Primeira vez que a gente vê isso, professora. Falei, vou ter que improvisar, né? Matemática, como que eu vou só ficar falando com vocês, né? Não sei se vocês vão conseguir acompanhar, tá? Toda matriz vocês vão nomear com uma letra maiúscula do alfabeto. Então, vocês podem ter a matriz A, a matriz C, a matriz F, a matriz G, não importa, tá? Desde que seja uma letra maiúscula do alfabeto. Então, eu vou colocar aqui, ó, um M, tá? Para representar uma matriz. E aí, eu vou representar, já que é matriz, ou entre colchete ou entre parênteses. Vocês vão escolher, tá? A representação. Então, pode ficar dessas duas formas aqui, tá? Os elementos que vão aqui, os númerozinhos que vão aqui dentro, eles são chamados de elementos, como a gente já viu, tá? E aí, quem serão esses elementos? Eu não sei, vai depender do tipo dessa matriz. Mas, professor, o que é isso? O que é esse tipo? É de quantas linhas e quantas colunas essa matriz vai ter, tá? E, além disso, o exercício também vai estar dando uma sentença matemática, que é uma formulazinha, para vocês descobrirem quem são esses elementos. Então, quando a gente não sabe, a princípio, tá? Vocês montam a matriz dessa forma aqui. Por exemplo, eu quero que vocês montem uma matriz do tipo 2 por 2, tá? Esse 2 por 2 a gente coloca bem aqui embaixo, no cantinho da matriz. O que isso aqui significa? Que eu vou ter 2 linhas e 2 colunas. E para saber quem são esses elementos, a gente vai fazer o seguinte. Eu chamei a minha matriz de M, então os meus elementos eu vou chamar com a mesma letra, só que em vez de ser maiúscula, eu vou representar por letras minúsculas. Então, eu vou colocar aqui, ó, Mzinho. E aí, esse Mzinho, ele tá em uma determinada linha e uma determinada coluna. Eu tenho que representar a linha e a coluna que esse elemento está. Então, o meu primeiro elemento, ele tá na primeira linha e tá na primeira coluna também. Então, fica o elemento M11, ou seja, primeira linha e primeira coluna. Depois, eu posso ter o elemento M12,
O que significa esse elemento M12? Significa que ele está na primeira linha e na segunda coluna. Além disso, como eu quero uma matriz 2 por 2, eu tenho que ter duas linhas e duas colunas. Eu só tenho uma linha, então eu vou ter que fazer a segunda linha. Aqui embaixo eu vou colocar M2, 1. Por que M2, 1? Porque esse elemento, ele está na segunda linha e na primeira coluna. E para completar a nossa matriz, eu vou ter o elemento M22. Por quê? Porque ele está na segunda linha e na segunda coluna. Não sei se dá para vocês observarem aí, mas a questão do I e o J, que são esses numerozinhos aqui, sempre nessa ordem, tá, gente? O I representa a linha e o J sempre vai representar a coluna. Foi o que a gente já comentou lá atrás. Ou o M representa a linha e o N representa a coluna, tá? Qual que é a diferença do I, do J, do M e do N? O M e o N vocês vão utilizar para dizer o tipo da matriz, quantas linhas e quantas colunas ela vai ter. Então, aqui vocês representam por M e N. O I e o J são os números que vêm embaixo de cada elemento, tá? Para quê? Para saber a posição que esse elemento ocupa dentro da matriz. Então, aqui voltando, o M1, 1. Então, aqui o 1 representa o I e o J também representa o I. Significa que ele está na primeira linha, primeira coluna. M21 representa segunda linha e primeira coluna. Depois, aqui do ladinho, representa primeira linha e segunda coluna. E, por último, eu tenho segunda linha e segunda coluna. Sempre nessa ordem, linha e depois coluna, para a gente montar. Deu para entender a montagem dessa matriz? O exercício ele vai estar pedindo para vocês. Por exemplo, lá, depois vocês vão ter o exercício 1 lá. Ele vai pedir lá, monte as seguintes matrizes. Uma matriz 3 por 2, tá? Então, aqui, dá para a gente pegar e até montar aqui no próximo exemplo. O que é uma matriz 3 por 2? O que vocês conseguiram entender? Quantas linhas e quantas colunas eu vou ter numa matriz 3 por 2? 3 linhas, 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas, perfeito. Mas para a gente fazer essa matriz com 3 linhas e 2 colunas, eu preciso colocar os elementos. E é muito importante a ordem desses elementos na matriz. Lembra da definição do Tiago? Ele falou que é uma sequência de números organizado, tá? Então, não é eu chegar aqui e colocar qualquer número tudo bagunçado, não. Eu tenho que ter uma certa ordem, tá? Então, se tem que ter 3 linhas e 2 colunas, vamos montar. Vou mudar só aqui a letra dessa matriz, para diferenciar da de cima. Vou colocar agora B, tá? B maiúsculo. Então, como que seria o primeiro elemento aqui? Como que vai ficar? B minúsculo? Isso, o que mais? 1. 1. Por que B11? Porque está na primeira linha e na primeira coluna, certo? Deu para entender? Sim. Sim. Qual que é o próximo elemento? A ordem vocês escolhem. Se vocês quiserem fazer linha primeiro, se vocês quiserem fazer coluna, isso daí não vai alterar em nada, tá? E aí? B minúsculo. O que mais? 1, 2. 1, 2. Esse 1, 2 vai ser do lado ou vai ser embaixo? Do lado, né, professora? Exatamente. Por quê? Porque ele está indicando que tem que estar na primeira linha e agora na segunda coluna. Então, se vocês colocarem esse B12 aqui embaixo, já está tudo errado a montagem da matriz de vocês, tá? Por isso que é importante essa questão da ordem, tá, gente? Não é qualquer jeito que vocês vão colocar ela. Tudo bem? Bom, a gente já tem o elemento B11, B12. Está faltando mais algum outro elemento? B1, 3. B13. Por que B13? Porque são 3 São 3 o quê? colunas.
Não. Linhas. Linhas, exatamente, são 3 linhas, eu não tenho 3 colunas. Opa, então B13 não existe. E agora? O que a gente vai ter que fazer? Quem que é o próximo elemento? B1. Não, B2, 1. B2. O que mais? 1. B21, exatamente, tá? Eu sempre vou ter linha e coluna, então são sempre 2 numerozinhos. Agora, B21, por quê? Porque está na segunda linha e na primeira coluna. Vamos continuar os elementos. O que mais? B21, o que mais? B22. B22, por quê? Porque está na segunda linha e na segunda coluna. O que mais? Ou a gente terminou a nossa matriz? Que é do Não. tipo 3 por 2. Não terminamos, então vamos continuar. B3, 1. B31. Por que B31? Porque agora eu tenho que ter o elemento que está na terceira linha e na primeira coluna. Beleza. Tem mais algum outro elemento que está faltando? B32. B32. Está na terceira linha e na segunda coluna. Então, aqui na horizontal a gente tem as linhas, tá? Então, aqui a gente tem, deixa eu diminuir esse parênteses aqui. Primeira linha, segunda linha e terceira linha. E aí, olhando na vertical, a gente tem primeira coluna e segunda coluna. Montamos a nossa matriz do tipo 3 por 2, ela tinha que ter 3 linhas e 2 colunas. Opa, 1, 2, 3 linhas, beleza, e 2 colunas, 1, 2. Então, a gente montou a matriz correta. Tomem muito cuidado com a posição desses elementos dentro da matriz de vocês. Como eu já disse, se vocês trocarem B12, em vez de colocar aqui na primeira linha e na segunda coluna, colocar na segunda linha e primeira coluna, tá tudo errado o exercício de vocês. Tá bom? Bom, professor, é só isso. A montagem da matriz é só isso aqui, tá? Agora, nos exercícios, claro, ele vai pedir para vocês montarem as matrizes e, além disso, descobrir quem são esses elementos aqui, tá? Para isso, ele vai dar a sentença matemática que eu falei para vocês, que é uma formulazinha que vocês vão substituir para encontrar cada valor desse daqui, tá? Vou pegar um exemplo aqui para a gente fazer. Como está gravado, tá, gente? Não tem necessidade de copiar. Aí tem aí os exemplos aí do livro, tá? Da apostila. Professora, Oi. Os números a gente coloca, por exemplo, assim, B11, não tem vírgula, não tem nada, né? É 1 e depois já 1. Isso. Exatamente. Sem vírgula, sem nada. Tá bom. Fica grudadinho, como se fosse B11, tá? Mas a gente lê B11, porque é linha e coluna. Tudo bem? Gustavo, quer perguntar? Sim, professora, no vídeo falou que o professor colocou a vírgula, que tinha vários tipos de matrizes lá no vídeo. Tipos de matrizes? Sim. A gente já vai ver quais são os tipos de matrizes. A gente só está na parte inicial, como que a gente monta. O próximo passo é os tipos de matrizes. Ah, não coloca B1,1 na matriz, fica errado se colocar? Muito raro utilizar. Na maioria dos livros vem tudo grudadinho, como se fosse B11, B21. É raro. Pode ser que você encontre alguma coisa, tá? Mas não que é uma coisa que você vai sempre encontrar. Por isso que eu já falo que a maioria dos livros aí nem traz mais essa vírgulazinha. Ele sempre traz o número grudadinho, tá bom? Ah, sim. Tá bom, professora. Então tá. Deixa eu colocar aqui um exemplo para a gente utilizar uma sentença bem rapidinho, para a gente poder encontrar. Pegar uma matriz pequenininha aqui para não fazer uma matriz grande. E aí, na informática, vocês trabalham com matrizes grandes, tá? Com, sei lá, 1000 linhas e 2000 colunas, tá? Claro que vocês não vão ficar fazendo essa matriz na mão, tá, gente? Por isso que tem aí
a parte de programação que faz para vocês não vão precisar se preocupar, tá? Só para vocês terem uma noção que tem matrizes, né, que são pequenas, tem matrizes que são grandes. Então, aqui, vou pegar aqui um exemplo lá do livro lá. Ele está dando a matriz A, ela do tipo A e J, 2 por 2, e ele pede para vocês construírem ela, e fala que o A e J é igual a 2i mais j. Quem estiver acompanhando aí pelo computador, aí tiver aberta a apostila, é o primeiro exemplo, tá? Vamos construir essa matriz só para a gente finalizar essa primeira partezinha? Aqui no exercício, então, ele pediu o seguinte: construa a matriz A do tipo 2 por 2, ou seja, quantas linhas e quantas colunas eu vou ter? 2 de cada. 2 linhas e 2 colunas, exatamente. Além disso, ele falou que esse A e J, que é o elemento, para vocês descobrirem ele, vocês vão usar a formulazinha 2i mais j. Então, é aqui que eu falei para vocês que vocês vão utilizar bastante a parte de substituição, tá? Vocês vão substituir o i e o j pelo valor do i e o j que vocês vão ter os elementos aí na matriz de vocês, tá? Então, o primeiro passo é vocês montarem dessa forma aqui, para vocês terem a noção de como que vai ficar a matriz. Quem já sabe como que vai ficar, não tem necessidade. Mas quem tem um pouquinho de dificuldade, eu aconselho a montar dessa forma, tá? Para depois a gente descobrir os elementos. Então, como eu sei que ela é 2 por 2, ela vai ficar pequenininha, eu já vou montar ela aqui, ó. Matriz A, eu vou ter os elementos. Quais são os elementos? A1, o que mais? A1, 2, depois eu vou ter o A2, 1 e o A2, 2, certo? Todo mundo conseguiu entender? Ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Essa vai ser a forma da nossa matriz. Agora eu preciso descobrir cada elemento desse daqui de dentro da minha matriz. Aí vocês vão fazer o seguinte: para o elemento A1, vou colocar aqui do ladinho, ó, A1, vocês vão utilizar essa formulazinha 2i mais j, no lugar do i e do j, vocês vão substituir pelo i e o j aqui do índice que vocês estiverem pegando como elemento. Então, no caso aqui, o nosso elemento é o A1, 1. O i vale 1 e o j vale 1. Vamos substituir, então, vai ficar 2 vezes o i, que vale 1, mais o j, que também vale 1. E aí é só resolver. 2 vezes 1, 2, e 2 mais 1 dá 3. E aí tomem cuidado com o joguinho de sinal, potência, que é aqui que acontece os errinhos. Errou o sinal, vai errar o elemento lá dentro da matriz de vocês. Deu para entender o primeiro elemento? Professora, Oi. esse Y aí, o que que ele significa? Ah, não, é um IJ, né? IJ, isso. Significa linha e coluna. Aham. Tá? Mais alguma outra pergunta? Continuamos? Descobrimos o A1, precisamos descobrir os outros elementos. A ordem fica a critério de vocês. Vou ir aqui no A1, 2. A1, 2, tomem cuidado, agora eu vou substituir o I e o J por 1 e 2. Então, vai ficar 2 vezes o I, que vale 1, mais o J, que vale 2. Então, ficou 2 vezes 1, 2, e 2 mais 2, que dá 4. Certo? Continuamos. O próximo elemento, o A2, 1. Mesma coisa. Vou substituir o I e o J agora por 2 e 1. Então, vai ficar 2 vezes o I, que vale 2, mais o J, que vale 1. Então, ficou 2 vezes 2, 4, e 4 mais 1 dá 5. E o último elemento da nossa matriz, que é o A2, 2, a gente vai substituir, vai ficar 2 vezes o I, que vale 2, mais o J, que também vale 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, e 4 mais 2 dá 6. Pronto. Agora que vocês descobriram os elementos, é só voltar aqui, ó, e colocar os elementos dentro da matriz, tá? Na ordem, toma cuidado para não errar a ordem. Então, o elemento A1, nós descobrimos que vale 3,
O elemento A12 vale 4. Toma cuidado para não colocar aqui, tá? A12 é aqui do ladinho. Depois o A21 vale 5 e o A22 vale 6. Então, a matriz A ficou 3, 4, 5 e 6. Dúvida? O que vocês acharam? Fácil, difícil? Sempre o exercício vai ser assim, professora? Tem bastante exercício assim. Esse exercício é quando ele pedir para vocês montarem a matriz com os elementos, tá? E aí é substituição mesmo. Vocês montam a matriz, como que vai ficar, para vocês terem a noção, né, de quantas linhas e quantas colunas, para saber quantos elementos vocês vão ter, e aí é só substituir. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, continuamos? Aí depois, se vocês quiserem fazer, tem 2 exercícios, tá? Tem o primeiro exercício com A, B, C e D, não precisa fazer todos, tá? Porque é só a repetição. Se vocês fizerem um, tá? Já tá de bom tamanho. E aí tem o exercício 2, que também é bem parecido, certo? Continuando essa parte de matrizes, aí a gente vai para a questão de classificação, que são os tipos das matrizes, tá? Para os tipos de matrizes, deixa eu apagar aqui. Esse livro que eu peguei, ele traz os principais tipos, tá? Mas tem mais classificações. Mas se vocês souberem esse, já está de bom tamanho, tá? A primeira classificação é a matriz linha, tá? O próprio nome já está falando. O que vocês acham que vai acontecer quando eu tiver uma matriz linha? Ela fica só em linha, professora, a matriz? Exatamente, ela vai ter apenas uma linha, mas aí, independentemente do número de colunas, tá? A gente viu que a linha e a coluna não pode ser 0, pode ser qualquer outro valor positivo, tá? Então, para ser uma matriz linha, eu tenho que ter uma linha, mas o número de colunas pode ser 4, pode ser 5, pode ser 1000, não importa, tá? Então, seria alguma coisa desse tipo aqui, ó. Tem lá a matriz L, e aí essa matriz L eu vou colocar lá, menos 4, 3 e raiz de 2, tá? É uma matriz linha? É, por quê? Porque eu tenho apenas uma linha. Se eu pedir para vocês o tipo dessa matriz, ela é de que tipo? Tipo é a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Como que vai ficar? 1 por 0? Não. Não pode 1 ser por 3? Não. 1 por 3? 1 por 3, isso, 1 por 3. Por que 1 por 3? Porque eu tenho uma linha e eu tenho 3 colunas, tá? Então, ela é classificada como matriz linha. Então, independente do número de colunas, ó, eu tenho 3 colunas, isso não importa. Mas se eu tiver uma linha, é matriz linha, tá? São exercícios, quando estiver pedindo para classificar, né, nos tipos de matrizes, bem simples. Então, vocês vão bater o olho, geralmente, e já vão descrever o que é, tá? Se tiver uma linha, já é matriz linha. Agora, se for o contrário, se eu tiver apenas uma coluna, vou colocar aqui uma matriz D, e eu tenho uma matriz desse tipo aqui. 5, 1/3, 0 e raiz de 4. Eu vou classificar essa matriz como? É uma matriz? Matriz de 4 por 3? Não, 4 por 1? 4 por 1? E aí, certo, errado? É linhas primeiro, para depois coluna. 4 por 1 tá certinho? Eu tenho 4 linhas e uma coluna. 1, 2, 3, 4. 4 linhas e uma coluna. Toda vez que vocês tiverem uma coluna, independente do número de linhas, essa matriz é classificada como matriz coluna, tá? Então, sempre que tiver apenas uma coluna, independente do número de linhas, é uma matriz coluna.
Fácil ou difícil? Super fácil, né? Eu acho que vocês estão dormindo. Por enquanto tá ok. Deixa eu colocar outra aqui. Matriz F. E aí, essa matriz F, eu vou ter lá esses elementos aqui. Menos 3, 2, 4 e 1, tá? Pergunto para vocês, qual é o tipo não, perdão. Qual é o tipo dessa matriz? Em quantidade de linhas e em quantidade de colunas? 2 por 2. 2 por 2. Beleza. Toda vez que vocês tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, igual esse exemplo que a gente acabou de colocar aqui, ela é classificada como matriz quadrada, tá? Então, para ser quadrada, ela tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, certo? A gente também costuma dizer, quando ela é quadrada, em vez de falar matriz quadrada, a gente fala matriz de ordem 2. Somente, tá? Por quê? Porque o número de linhas e o de colunas sempre vai ser igual. Por exemplo, se eu tivesse uma matriz do tipo 3 por 3, vai ter 3 linhas e 3 colunas. A gente pode falar que é uma matriz de ordem 3. Se eu tiver uma matriz do tipo 5 por 5, a gente pode falar que ela é quadrada e, além disso, de ordem 5, tá? Então, em vez de falar matriz 5 por 5, matriz de ordem 5 somente. Tudo bem? Deu para diferenciar quando que uma matriz é quadrada, quando tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Além disso, toda matriz quadrada, gente, ela vai ter uma diagonal principal e uma diagonal secundária, tá? A diagonal principal em uma matriz vai ser essa diagonal aqui, ó, tá? Isso daqui vocês têm que saber que vai ocupar lá no próximo conteúdo de determinantes, tá? Chama de DP, diagonal principal. Então, aqui os elementos menos 3 e 1 é a nossa diagonal principal. Sempre nessa ordem, tá? E a outra diagonal é chamada de diagonal secundária, que seria essa outra aqui, ó, que corresponde aos elementos 2 e 4, tá? A gente chama de DS, diagonal secundária. Então, gravem essa diagonal principal. São esses elementos nessa forma aqui. Tudo bem? Dúvida por enquanto? Prof, eu não entendi muito bem sobre essa matriz diagonal. A questão da diagonal? É a diagonal, toda matriz quadrada ela vai ter uma diagonal. O que é a diagonal? O número está dessa forma aqui, Ana, tá? Então, aqui eu tenho os elementos menos 3 e 1. Um está na diagonal do outro, tá? Um está numa ponta e o outro está no outro. Então, nesse caso, nessa ordem aqui, ó, tá? Duro que eu não tenho como falar para vocês. Vou pegar aqui os elementos, fazer em questão de elementos para ver se facilita. O elemento A11 e o elemento A22, tá? Eles vão compor a diagonal principal, tá? O A1 com o A22. Sempre o número de linhas e o número de colunas, que são iguais, vai compor a diagonal principal. E os outros elementos que sobram na matriz vai corresponder à sua diagonal secundária, tá? Então, os elementos que sobraram aqui, o elemento A12 e o elemento A21, vai ser a nossa diagonal secundária. Isso daqui não vai mudar dentro de uma matriz, tá? Quando eu coloco em elementos, tá? Para facilitar, porque o A1 sempre vai estar aqui, o A22 sempre vai estar lá na outra ponta, tá? Então, eu acredito que facilite. Essa informação vocês vão utilizar lá no outro conteúdo, porque, por exemplo, ele vai estar falando lá em determinante. Calcule o determinante de uma ordem 3. Aí a gente vai ver que a gente vai ter que multiplicar todas as diagonais principais. Então, sempre que estiver dessa forma aqui, com os elementos A11, A22, A33, porque vai ser de terceira ordem para frente, tá? A gente vai estar multiplicando. Mas depois, quando chegar lá na frente, eu vou estar comentando isso, tá? Por enquanto, basta vocês saberem quem que é a diagonal principal e quem que é a diagonal secundária. A diagonal principal, a gente pode falar que ela é tombada para a esquerda, tá? De acordo aqui com a minha mão, ó. Ela é tombada para a esquerda e a diagonal secundária é sempre tombada para a direita. Deu para entender mais ou menos? Sim, professor. Sim?
Então tá, qualquer dúvida, pergunta. Depois a gente tem mais um outro exemplo aqui, eu vou perguntar novamente, quem quer diagonal principal, para ver se ficou bem entendido. O próximo caso aí da matriz é uma matriz nula. O que vocês entendem por matriz nula? Eu sei que não pode ter, por exemplo, 0 linhas e 0 colunas, porque senão não é matriz, né? Exatamente. Então, é os valores dentro dela que é nulo? Isso mesmo, tá? Ele não pode ter essa questão do número de linhas e o número de colunas ser zero, mas os elementos podem ser zero. Então, toda vez que todos os elementos de dentro da matriz forem zeros, ela é classificada como uma matriz nula. Então, por exemplo, aqui, uma matriz G, coloco lá 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá? De que tipo essa é a matriz? Ela é do tipo 2 por 3. Eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Ela é classificada como uma matriz nula. Por quê? Todos os elementos são iguais a zero, tá? Bem diferente disso daqui, ó. Linhas e colunas nunca pode ser zero. Tudo bem? Aí alguém poderia falar assim, professora, coloca dessa classificação aí, né, na prova, bem simplesinha, apareceu tudo zero, matriz nula, tá? Tem livros que trazem a matriz nula também, com, em vez da letra, que é uma letra maiúscula do alfabeto, valendo aqui, colocando no lugar da letra, o zero também, tá? Zero, sei lá, zero, deixa eu ver aqui do jeito que tá aqui. Zero é do tipo 2 por 3, tá? Dessa forma aqui. Então, colocou o zero na frente, está indicando que é para vocês montarem uma matriz nula, que tem 2 linhas e 3 colunas, que é isso daqui que a gente acabou de fazer, tá? Mas, geralmente, vai vir a letra com o tipo da matriz. Tudo bem? Continuamos. Próximo tipo da matriz é uma matriz identidade. Matriz identidade também não é uma matriz difícil. Vou colocar aqui ó, a matriz H. E aí eu vou colocar os números. Coloquei aqui a nossa matriz H. Pergunto para vocês, qual é o tipo dessa matriz? Perdão, pera lá. Oh, meu Deus. Coloquei outro exemplo aqui já. Estamos falando da identidade. Começou a falhar meu pincel. Tá dando para enxergar? Ou tá bem ruim? Tá dando para ver mais ou menos, professora. Mais ou menos, mais para mais. Aí, acho que deu uma melhoradinha. Melhorou. Então, vamos lá. Pergunto para vocês, que tipo é essa matriz aqui? Quantas linhas e quantas colunas eu tenho? 3 por 3? 3 por 3, exatamente. Por que 3 por 3? Porque eu tenho 3 linhas e eu tenho 3 colunas. Além disso, a gente pode classificar essa matriz aqui como? De ordem 3, né, professora? Assim, De ordem ordem. terceira? Ordem 3 ou ordem terceira, mas essa é uma outra denominação que a gente pode falar, mas a classificação dela, a gente já viu também. Matriz linha, matriz coluna, o que eu posso classificar ela? Matriz quadrada? Uma matriz quadrada, isso mesmo, Fernanda, tá? Por que uma matriz quadrada? Porque eu tenho a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Agora, toda vez que vocês tiverem a diagonal principal com os elementos iguais a 1 e o restante dos elementos iguais a 0, essa matriz, além de quadrada, ela é classificada como matriz identidade, tá? Então, vocês podem ter aí mais de uma classificação para uma mesma matriz. Então, ela é quadrada, tá?
mas ela também é identidade. Para ser identidade, os elementos da diagonal principal, quem seriam esses elementos? Os elementos que têm a linha e a coluna iguais. Então, é o A11, o A22 e o A33, tá? Os elementos da diagonal principal sendo iguais a 1 e o restante dos elementos sendo 0, é uma matriz identidade também. Dúvida? Professora, tem que ser só 1 e 0? Sim, para os outros elementos tem que ser 0. E a diagonal principal tem que ser 1. Tá? Porque senão não é identidade. E se for, tipo, no lugar do 1 ser 3 ou no lugar do 0 ser outro número? Aí já não é identidade, aí você só vai classificar ela como quadrada, tá? Para ser identidade, tem que ser diagonal principal iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. Entendi. Certo? Certo. Então tá, podemos continuar? Além da matriz identidade, tem também aí a matriz oposta. O que seria uma matriz oposta? O que vem na cabecinha de vocês quando falam em oposto? Oposto? Ao contrário. Contrário, exatamente. Então, é uma matriz bem simplesinha. Por exemplo, aqui, a gente tem uma matriz C, vou colocar aqui 2, menos 3, 5, 0, 1, raiz de 2. Tá? Coloquei a minha matriz C, 2 menos 3, 5, 0, 1 e raiz de 2. Para a gente ter a oposta dessa matriz, o que a gente tem que fazer? Trocar todos os sinais de todos os elementos de dentro da matriz. E aí, a oposta, como a gente vai trocar o sinalzinho, aqui o C é positivo, para a gente representar a oposta, a gente vai utilizar o sinalzinho de negativo. Então, vai ficar menos a matriz C, e aí eu troco o sinal de todos os elementos. Se é 2 positivo, vou colocar 2 negativo, o 3 era negativo, fica positivo, o 5, que é positivo, passa a ser negativo, o 0, o que vai ser? Continua 0. Continua 0, 0 não tem sinal, pelo amor de Deus, né? O 1, que é positivo, fica negativo, e o raiz de 2, que é positivo, fica negativo. Quando a gente troca os sinais de todos os elementos, eu passo a ter a matriz oposta. Simples. Aí vai ter exercício que vai estar pedindo assim, faça a matriz oposta da matriz tal. Então, vocês vão escrever a matriz, normalmente vai colocar o sinalzinho de menos na frente e troca o sinal de todos os elementos de lá de dentro. Só isso. Tudo bem? Independente da quantidade de linhas e de colunas dessa matriz. Então, aqui só para a gente, em caso de curiosidade, a gente tem uma matriz que é do tipo 2 por 3. Eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Deu para entender? Sim, professora. Sim, continuamos. Estamos terminando a partezinha. Vamos para a matriz transposta. Quase parece o nome. Uma é oposta, agora vem a transposta. Vou colocar aqui. Matriz D. Deixa eu pegar aqui o exemplo. 2 menos 1. O que mais? 3 menos 2. E 0 e 1. Tá? Para a gente falar em matriz transposta, tá? O que é transposta? Tudo que é linha na matriz de vocês, na matriz original, ela vai virar coluna, e tudo que for coluna vai virar linha, para vocês terem a transposta. Então, o primeiro passo, falou em transposta, transposta é representada por um Tzinho minúsculo em cima da letra inicial da matriz. Então, se a gente for fazer a transposta dessa matriz, vai ficar assim, ó, D elevado a um Tzinho. Tá representando que a gente vai fazer a transposta dela, tá? Antes da gente fazer a transposta, quantas linhas e quantas colunas eu tenho na minha matriz original? Três linhas, 3 colunas. Não, 3 linhas não.
Duas linhas. Duas linhas. Isso, 2 linhas e 3 colunas, certinho, tá? Então, se eu tenho uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, e a gente vai fazer a transposta, o que a linha vai virar coluna, o que a coluna vai virar linha, isso daqui vai mudar, agora vai ficar o contrário, tá? Então, o que a gente vai ter agora? Eu vou ter uma matriz que ela vai ter quantas linhas e quantas colunas. Deixa eu pegar outra caneta aqui, que essa de cá já tá falhando também. Quantas linhas e quantas colunas eu vou ter? Então, agora fica 3 linhas e 2 colunas? Exatamente. Vamos montar aqui para ver se vai dar isso. É só inverter. O que a linha vai virar coluna, o que a coluna vai virar linha. Então, aqui, ó, 2, 3 e 0. 2, 3 e 0 não tá na linha, na primeira linha. A gente vai representar ele agora na primeira coluna. Então, aqui tá na horizontal, a gente vai colocar esses números na vertical. 2, 3 e 0. Então, era linha, virou coluna. Menos 1, menos 2 e 1 está na segunda linha. Então, agora a gente vai colocar na segunda coluna. Então, vai virar menos 1, menos 2 e 1. Ou seja, ficou uma matriz do tipo 3 por 2 que o Thiago falou. Agora eu tenho 3 linhas e 2 colunas. É o contrário dessa de cá. Tudo que era linha virou coluna, o que era coluna virou linha. Isso é matriz transposta, sempre representado pelo Tzinho lá em cima da letra da matriz de vocês. Deu para entender? Sim? Sim, Facinho, né? Só lembrar desse detalhe. Transposta é virar tudo que é linha, vai virar coluna, coluna virar linha. Pronto. E o último caso que a gente tem dessa apostila, porque tem mais classificações, mas não é tão interessante, é a matriz simétrica. Um caso bem interessante. Vou colocar aqui para vocês. Tenho lá a matriz A. 3, 5, 6, os elementos 5, 2 e 4, e aí os elementos 6, 4 e 8. A matriz simétrica, para vocês terem a matriz simétrica, tem que acontecer isso aqui, ó. A tem que ser igual a A transposta. E aí vocês têm a simétrica, tá? A tem que ser igual a transposta. O que é isso? Quando a gente fizer a transposta, tudo que é linha vira coluna e tudo que é coluna vira linha, tem que ficar igual à matriz original, tá? Será que isso vai acontecer? Não sei, vamos fazer a transposta para ver se vai dar. Só para começar aqui o exercício, essa matriz A, ela é de que tipo? 3 por 3. 3 por 3. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer a transposta dela. Tudo que a linha vai virar coluna, tudo que a coluna vai virar linha. Vai modificar em alguma coisa a quantidade de linhas e de colunas? Como ela é quadrada, não muda. Não muda, exatamente. Bem lembrada essa definição. Sempre que ela for quadrada, não vai mudar. No exemplo anterior, mudou. Era 2 por 3, virou 3 por 2, mas não era quadrada. Agora, se for quadrada, não vai interferir em nada. Vocês vão continuar com 3 linhas e 3 colunas. Mas vamos ver se a hora que a gente fizer a transposta, se vai continuar a mesma coisa da matriz inicial. Então, vamos lá. 3, 5 e 6 aqui, ó. Primeira linha. Vai virar a primeira coluna. 3, 5 e 6. Era linha, coloquei em coluna. 5, 2 e 4, segunda linha, vai virar a segunda coluna. 5, 2 e 4. Terceira linha, vai virar a terceira coluna. 6, 4 e 8. Pronto. Ficou a mesma coisa? Sim. Sim. Então, se ficou a transposta, ficou a mesma coisa da matriz original, essa matriz A, ela é simétrica. Pronto. Então, quais são os tipos? Relembrando, de matriz que a gente pode ter. A gente tem matriz linha, é aquela que eu tenho uma linha, independente do número de colunas. A gente tem matriz coluna, é aquela que a gente tem uma coluna, independente do número de linhas. A gente tem matriz quadrada, que é aquela onde o número de linhas e o número de colunas são iguais. E toda matriz quadrada, vocês têm uma diagonal principal e uma diagonal secundária.
Além disso, a gente tem a matriz nula, que é aquela onde todos os elementos são iguais a zero. A gente também tem a matriz identidade, que é aquela matriz que ela é quadrada, tá? Ou seja, tem o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas, só que a matriz identidade, a diagonal principal, é formada pelos elementos iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0, tá? Além disso, a gente também viu a matriz oposta, que é aquela que a gente obtém trocando os sinais de todos os elementos da matriz original. A gente tem a matriz transposta, que é aquela que a gente troca linha por coluna e coluna por linha. E a gente tem a simétrica, que é aquela que a gente faz a transposta. Se a transposta ficar igual à matriz original, ela é simétrica também. Dúvida? Sim? Não? O que vocês acharam? Fácil? Simplesinho? Se vocês forem acompanhar, se vocês estiverem acompanhando, bom, a gente viu o início da parte de matrizes e os tipos. O próximo tópico do conteúdo, a gente já entra na questão da igualdade de matrizes e as operações, tá? Igualdade de matrizes é bem simples, tá? E as operações, a gente faz as operações básicas da matemática, a adição, subtração e a multiplicação, tá? Não existe divisão de matrizes, tá? Aí vai ficar essas três partezinhas. Além disso, o final do conteúdo de matrizes é matriz inversa, tá? Então, além dessas operações, a gente tem a partezinha de matriz inversa, que também é uma multiplicação, tá? Por isso que ele está bem no finalzinho do conteúdo. Eu preciso que vocês dão uma olhadinha nesse conteúdo, já que eu disponibilizei a apostila hoje. Como a gente já passou aí 15 minutos praticamente do nosso horário, né, para não ficar cansativo para vocês, vocês vão dar uma olhada nesse restante do conteúdo de matrizes, tá? Mas é para ler mesmo a partezinha, né, da teoria, tá bem simples. Olhem os exemplos. Esse livro eu gosto bastante dele, que ele traz pouca teoria e os exemplos, e os exercícios é bem com relação aos exemplos que o livro dá, tá? Então é uma coisa bem tipo copia e cola ali, não tem muita diferenciação. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer sozinhos, mas aí a gente tira dúvida nas PS, tá? Então quem precisar, professor, ó, já dei uma olhada lá hoje, amanhã vai ter PE, se você quiser, aí só me dá um oi lá no WhatsApp, lá a gente entra na PE para ver se vocês estão entendendo o restante do conteúdo. E agora, nosso próximo encontro seria só depois, semana que vem é 7, né? Não tem aula. Deixa eu ver aqui. Seria dia 14. E aí eu tenho que ver lá, como semana que vem não tem aula, né? Que não seria o dia da nossa aula, é outra disciplina. Se dia 14 realmente é a nossa aula ou se é dessa disciplina que teria no dia 7. Mas eu acredito que é a nossa aula, dia 14. Aí, se tiver, a gente se encontra de novo dia 14 também. Pode ser? Sim. Sim? Então, vocês se comprometem aí a dar uma olhadinha na apostila. Qualquer dúvida aí pode procurar nas PS. Tudo bem? Professor, Oi. nossas PE vai ser junto com linguagem de programação, bate no mesmo horário. Então, as PEs é complicado, porque PE a gente não vai conseguir fazer um horário de PE diferente. Mas aquilo que eu falei, Gustavo, tá? O horário tá lá, mas independente daquele horário, se vocês mandarem para mim qualquer dia da semana, só não consigo responder vocês na segunda-feira, tá? Mas terça, quarta, quinta e sexta, independente do horário, manda lá no WhatsApp. Se eu tiver livre, né, não tiver nenhuma reunião, a gente pode também abrir uma sala lá, se vocês quiserem, tá? Ou se for uma dúvida rápida mesmo, pelo WhatsApp a gente consegue tirar, tá? Ok. Tá bom, gente? Isso vale para todo mundo, naquele mesmo esquema que a gente trabalhou no semestre que a gente começou aí o presencial, não é por conta, não tá batendo, eu tenho outra PE naquele dia que a senhora marcou, não tem problema nenhum, tá? A gente marca em outro horário. Certo? Certo. Então tá, mais alguma pergunta? Dúvida? Não? Por enquanto, não.
Aproveita esses minutinhos, então, né? Já que vocês aí não precisam fazer almoço, limpar a casa, né? Para mamãe aí aproveita, dá uma olhadinha na apostila certinho, tá? Vai tirando as dúvidas, anotem também, se vocês ficarem com dúvida, não entendi lá na página tal. Aí já vai mandando aqui, qualquer coisa eu respondo. Tudo bem? Para descobrir os elementos, é sempre aquela mesma fórmula, né? Que a gente fez. Do 2i mais j lá? Não, Ana, vai variar de exercício para exercício. Se você qual que a gente precisa usar? Fórmula. Sim, mas o exercício vai estar dando para vocês, tá? Por exemplo, lá no exercício 1, da página 201, que é a primeira parte da apostila, no primeiro exercício lá, ele deu lá na letra A, vocês vão usar a fórmula I mais J elevado ao quadrado. Na letra B, vocês vão usar a fórmula 1 menos J elevado ao cubo. Então, para cada exercício, o exercício dá a formulazinha que vocês vão usar para descobrir os elementos. Pode ficar despreocupado, tá? E aí é só substituir a linha e a coluna certinha do elemento que você está procurando. Entendi, obrigada. Tá? Então tá, qualquer dúvida, gente, estou à disposição. Vou parar a gravação e vou disponibilizar lá no Moodle lá para vocês a hora que baixar, tá bom? Tá certo, professora. Então tá, então. Tchau, tchau. Vou parar aqui a gravação, pode sair, não tá? Tchau, João. Tchau, prof. Tchau, Tchau, tchau. professora. Obrigado. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Até outra hora.